Olá, gente. Vamos continuar o nosso processo de provocações. Essa é a nossa nona aula, ou a nona provocação, dentro dessa intenção de ir demarcando aos poucos essa distinção entre aprender e pensar. E na próxima provocação, eu acho que eu apresento uma fundamentação disso para vocês. Assim espero. Então, vejamos. Curso Popular de Filosofia, nona aula. Usar a inteligência não é pensar. Todos os animais, nas formas mais diversas, usam a inteligência. Nenhum outro animal possui a competência de usar a inteligência ao modo humano. O uso da inteligência é natural. Está presente em todos os animais. Mas só o ser humano usa a inteligência nas mais diversas formas e possibilidades. Para além disso, posso e devo pensar. Porém, posso conduzir toda a minha existência só no uso da inteligência. Heidegger, um sábio alemão do século XX, diz que os animais não pensam e Deus não precisa pensar. Um Deus que pensasse seria uma contradição. Então, pensar é absoluta condição humana. Mas não é uma condição que se realiza de forma espontânea. Pois a condição humana não é uma condição espontânea. Espontânea é a condição dos animais e das plantas, quando estas não sofrem interferência humana. O uso da inteligência é espontâneo. Já pensar implica uma escolha, um assumir-se como querer pensar. Algumas perguntas são traiçoeiras e ilusórias. Posso reagir e dizer assim: como não penso? Veja como eu penso. 2 mais 2 é igual a 4. Isso não é um pensamento? Pronto, pensei. Logo penso. Isso não é um pensamento. Isto é um raciocínio que eu utilizo para fazer uma adição, assim como tantos outros raciocínios. Posso ainda perguntar: pensar o quê? Fico a procurar sobre o que devo pensar. O algo sobre o qual devo pensar, para me livrar da condição de ser que não pensa. Posso querer e exigir a resposta imediata. Mas a resposta imediata, objetiva, é o que eu não tenho. Embora qualquer resposta possa ser dada. Pensar é um pôr-se diante de si, por exemplo. Eis uma resposta. A pergunta seguinte vem fácil. E como é que eu ponho diante de mim? E como é que eu me ponho diante de mim? Desculpem. Com o espelho? Porém, quando eu me olho através do espelho, sei o que vejo? Sei o que estou a ver? Vejo a mim ou a imagem de mim? E a imagem que vejo refletida no espelho é o que sou? Qual o diálogo que posso travar com o espelho ao me colocar diante dele? Será que existe a possibilidade de eu encontrar no espelho
o interlocutor que me apresente uma questão que se torne questionamento para mim mesmo? De que modo o espelho faz com que eu fique diante de mim mesmo? Pensar implica em eu querer fazer perguntas que me põem diante de um questionamento, onde eu sou o primeiro a ser questionado. Quando escrevo uma frase, utilizo um alfabeto. Junto às letras desse alfabeto, formo palavras. Com as palavras, formo frases. Não é criação minha o alfabeto. Nem as palavras que uso, bem como a estrutura que me permite dizer que formulei uma frase ou muitas frases. Causa-me alguma surpresa, algum questionamento, saber que utilizo com a maior convicção para me comunicar algo que não faço a menor ideia de como tenha sido criado? Se não causa questionamento, o que essa ausência de questionamento pode me dizer, sugerir ou ensinar? Eu aprendi essa estrutura. Ela me foi ensinada. E continuo aprendendo. Nunca relaciono essa minha ação a um modo de crença. Ao contrário, essa convenção ou crença se constitui em fundamento. Quando escrevo, as letras colocam-me diante de minha total ignorância. Mas, ao contrário, acredito sempre que as letras me colocam diante daquilo que conheço. O que não percebo? Que o meu pretenso conhecimento encobre a minha ignorância. Foi tão naturalizado esse processo em mim que sequer o considero digno de algum questionamento. Nem vejo ou percebo necessidade alguma em me questionar se este processo possui algum significado. Não, ele já é significado. Sou aquele que usufrui de um saber que parece ser meu, mas corro o risco de nem saber de onde vem tal saber. Se me pergunto, quem inventou a primeira palavra escrita? Ou como ela foi criada? A resposta é, não sei. No entanto, digo para mim mesmo que escrevo porque conheço as letras. No entanto, conhecer não é pensar. Estou imerso em um universo de obviedades não pensadas. E não percebo que esse óbvio deve ser pensado. Não sou o senhor das estruturas que eu utilizo para me comunicar, nem para somar 2 mais 2. Também não sou o senhor das teclas disponíveis no aparelho diante de mim, nem do aparelho aqui disposto, nem do saber sobre este aparelho, mas o utilizo. Eis o que me permite a inteligência, o uso. Eu não sou ignorante apenas do que desconheço, pois posso ser ignorante até daquilo que acredito ser meu conhecimento. Tudo que em mim possa apresentar como conhecimento, e acredito ser meu, embora eu não tenha acrescentado uma vírgula nele, se faz presente a minha ignorância, ainda quando eu a desconheço. Eis porque pensar é ser questionado no questionamento. Primeiro precisamos fazer a distinção entre aprender e pensar, pois é a partir dessa distinção
que podemos ver claramente a relação do pensar com a filosofia. Essa distinção não é conceitual, mas existencial. Uma distinção que eu apenas aprenda para ensinar não me ensina a pensar, apenas me ensina a aprender. Em geral, estou focado no aprender. Esse estar focado no aprender pelo aprender, ou seja, o aprendizado em função de uma atividade ou da realização de uma atividade, nós podemos chamar de encobrimento do pensar. Posso estar tão imerso no aprender pelo aprender que nem me dou conta de que este aprendizado é ausência de pensar. Então, veja, o que eu estou procurando pontuar aqui é apenas a tentativa de se fazer uma distinção. Essa distinção entre aprender e pensar. Na próxima provocação, eu espero poder fundamentar isso. Né? Talvez alguém me cobre. Qual é a fundamentação disso? Tá? Então espero que vocês gostem e boa noite.